Quem achou que iria encontrar uma prova de ciências humanas fácil de resolver ontem, acabou se enganando. A prova de ciências humanas estava repleta de desafios. E mais, era necessário queimar muito neurônio para poder resolver aquelas questões. Quer saber a minha opinião sobre ela? Vem comigo que eu te explico. E mais uma vez, antes da gente poder comentar, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade do nosso canal, acompanhe os vídeos anteriores que a gente vem produzindo nos últimos anos e não esqueça de compartilhar esse vídeo e os outros vídeos do nosso canal com os seus amigos nas redes sociais para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a plataforma. Bom, sem mais delongas, estou aqui para comentar o que eu achei da prova de Ciências Humanas no Enem ontem, né? As avaliações que eu faço são avaliações muito positivas. A primeira delas é pensar que a prova de Ciências Humanas chegou no ano de 2022 em alto nível, valorizando vários aspectos que são fundamentais para a compreensão das disciplinas das ciências humanas. Lembrando que a prova de ciências humanas é uma prova bastante interdisciplinar. Portanto, quando a gente vai demarcar aqui a quantidade de questões por cada disciplina, a gente vai encontrar uma certa dificuldade, uma boa dificuldade, porque nós vamos encontrar interdisciplinaridade, ou seja, o diálogo entre outras disciplinas da mesma área. E é interessante pensarmos que, assim, dentre os aspectos gerais que a prova de ciências humanas trouxe em termos de valorização da área, seria a ideia de reforçar a importância de uma leitura interpretativa dos textos, dos gráficos, né, e de todos os elementos que compõem a questão. Ou seja, era necessário que a gente pudesse ter mais atenção aos elementos do texto, a ênfase de cada um, até porque muitas questões tiveram alternativas, distratores muito parecidos com o gabarito das questões. Então era necessário pensar um pouco mais, queimar um pouco mais de neurônio. Então isso faz parte das ciências humanas, né? Se a gente for pensar nesse sentido, não dá para estudar ciências humanas sem exercitar esse papel, né, interpretativo das leituras que fazemos, sejam de textos historiográficos, seja de textos geográficos, seja de textos de cunho sociológico, filosófico, antropológico. Outra coisa interessante também pensar é o estímulo que a prova de ciências humanas nos deu a um pensamento crítico, investigativo, problematizador. Isso é fundamental para a disciplina de ciências humanas. Se você passou o ano de 2022 tentando estudar os conteúdos das disciplinas de ciências humanas a partir de uma ótica meramente conteudística, então você encontrou certas dificuldades. Porque a prova não era uma prova de conteúdos, mas sim de habilidades, de competências. É por isso que muitas das vezes a gente ainda cai naquele vício, né, de achar assim as ausências de certos conteúdos na prova de ciências humanas, como é o caso, né, das clássicas ausências recorrentes nos últimos anos de alguns conteúdos de história, como é o caso da ditadura militar, das guerras mundiais, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, de uma ênfase maior aos regimes totalitários que surgiram ali no final do século, no final da década de 20, do século 20, né? Então, quando a gente fica muito preso a esse tipo de estudo baseado nesses conteúdos, a gente vai sentir, obviamente, algumas ausências e a gente vai reclamar que a prova ficou escassa em termos de conteúdo. No entanto, o que o Enem ele tenta avaliar são justamente as habilidades, né? As habilidades que são necessárias para resolver situações, problemas. Então é importante que a gente atente também para isso, para que a gente não possa tecer alguns comentários que sejam assim até mesmo injustos com a própria prova. A prova sim estava num nível muito bom, muito satisfatório, exigia que o aluno pudesse levar a sério de fato as discussões das disciplinas de ciências humanas, até porque a prova trouxe, né, a ideia, né, de fazer você aplicar os conceitos-chave da área de ciências humanas.
Vamos pensar, por exemplo, em alguns conceitos, né? Mencionar alguns conceitos que foram mobilizados ali na prova de ciências humanas. Você vai pensar, por exemplo, o conceito de cultura, o conceito de identidade, as discussões acerca da democracia continuam presentes na prova de ciências humanas, as dimensões do direito, e aí quando eu falo disso, eu penso na dimensão do direito, dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais. Lembre-se que a prova trouxe discussão sobre a questão dos direitos sociais, especificamente falando a questão do direito à moradia. É interessante também pensarmos em alguns conceitos como urbanização, impactos ambientais, geopolítica, relações de poder entre as nações. Então, tudo isso acabou sendo explorado na prova de ciências humanas e os conteúdos estavam diluídos dentro dos conceitos, porque eu não sei se você percebeu, você que fez a prova de ciências humanas do Enem, eu não sei se você percebeu o forte apelo que a prova fez em relação à utilização dos conceitos. Ou seja, os conteúdos seriam apenas canais para trabalhar os conceitos e desenvolver as habilidades e competências necessárias para resolver as situações que estavam presentes em cada questão. Outra coisa interessante também pensar é a importância da área de ciências humanas para a formação de argumentos sólidos na construção do seu texto dissertativo argumentativo, a famosa redação, uma vez que o tema da redação estava relacionado à valorização dos povos tradicionais e o desafio para a valorização desses povos tradicionais, e tivemos algumas questões na prova de ciências humanas que dialogou, né, em maior ou menor grau justamente com esses povos tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, a comunidade afrodescendente. Então, os povos tradicionais que construíram a identidade cultural do Brasil. E aí você vai encontrar, por exemplo, e eu estou pensando nas questões da prova rosa, tá bom? Todas as questões que eu vou falar agora, eu vou mencionar a questão da prova rosa. Então, por exemplo, as questões 47, 69 e 70 dialogaram em maior ou menor grau com o conhecimento produzido pelos povos tradicionais do Brasil, né? E é interessante porque isso faz a gente repensar a prova de ciências humanas, isso faz a gente repensar a maneira como nós estamos estudando as ciências humanas. Ou seja, será que de fato você está estudando ciências humanas como deveria ser estudado? Porque não basta dominar conteúdos, não basta necessariamente decorar, né? Até porque você sabe, né? Decorar é horrível, né? Assim, pensar em em um método de estudo baseado ainda nessa ideia de decorar assuntos, fatos, dados, datas e tudo mais. Até porque, lembre-se, a importância de interligar conceitos a processos históricos, de interligar conceitos filosóficos a questões de reflexão sociológica, ou seja, pensar que todos os conhecimentos relativos às ciências humanas estão interligados. Então, não dá para estudar as disciplinas de forma isolada e também pensando no caráter conteudista. Se a gente estiver pensando dessa forma, se você ainda estiver pensando dessa forma, você está estudando ciências humanas de forma equivocada. E aí a gente poderia pensar no que cada disciplina trouxe de ênfase para a gente poder pensar na riqueza dessa prova, né, dessa prova de ciências humanas. Quando a gente vai olhar para as questões de história, nós temos aproximadamente 12 questões. Todas as vezes que a gente for quantificar as questões aqui, isso se torna relativo, uma vez que, pelo fato da prova de ciências humanas ter esse grau de interdisciplinaridade, então a gente vai encontrar uma questão, outra questão que vai dialogar com mais de uma disciplina. Então não dá para engessar, né? Você vai encontrar outros comentários sobre a prova de ciências humanas que vai trazer um quantitativo diferente em relação ao quantitativo que a gente trouxe e identificou. Mas vamos ficar, por hora, com as indicações que colocamos. Ficamos aqui com 12 questões de história aproximadamente. E aí você tem alguns conteúdos que foram trabalhados e conceitos que foram mobilizados. Por exemplo, você vai encontrar uma abordagem interessante em relação ao período medieval, né? E é interessante porque quando se fala de Idade Média
explorando aqui o Enem, a gente pensa, por exemplo, o modelo de cristandade, ou o conceito, melhor dizendo, de cristandade. O que seria isso, né? A ideia de pensarmos a sociedade, as estruturas sociais, as estruturas políticas e econômicas pautadas sob o guarda-chuva dos conceitos ou dos princípios éticos do cristianismo. Você vai encontrar, por exemplo, nas questões 81 e 84, essa dimensão, né, a importância dessa compreensão desse modelo de cristandade para a formação política, para a formação social da Idade Média, pensando que o papel que a Igreja Católica desempenhava na Idade Média era um papel fundamental na organização social, política e econômica do medievo. Outra coisa também que foi trazido aqui em relação à história geral as questões relacionadas ao contexto do movimento operário no século XIX, né? Ou seja, a busca dessas classes operárias ou da classe operária europeia buscar essa ideia de identidade coletiva, né, mediante as contestações a um Estado burguês que não dava a assistência necessária para o bem-estar e a vida digna dessas pessoas, né? E isso foi mencionado aqui na questão de número 53. Outra coisa interessante também é que, mais uma vez, o Enem aborda as questões relacionadas ao patrimônio cultural, ao patrimônio museológico, e aí você vai encontrar, por exemplo, a questão de número 88, e mais uma vez eu estou enfatizando, estou falando aqui da prova rosa. A questão 88 trouxe essa importância, né, de se preservar o patrimônio museológico, uma vez que os artefatos da cultura material e imaterial são fundamentais para a formação da identidade cultural dos sujeitos. Então veja como existe uma interligação muito forte entre patrimônio cultural, identidade cultural e a cultura material e imaterial. Outra coisa também interessante é que a prova de ciências humanas trouxe também uma discussão sobre as relações étnicas, né? Tanto na colônia quanto no Império, nessa transição do Império para a República, porque se destacou, por exemplo, a importância da instrumentalização do saber médico para legitimar a ordem escravocrata no Brasil. Isso no contexto ali da colônia, você vai encontrar essa discussão na questão 49, e você vai ter também discussões relativas ao racismo estrutural que acabou permanecendo no Brasil, mesmo após a abolição da escravidão. Você vai encontrar essa discussão na questão 64. Outra coisa também interessante é que, mais uma vez, a prova de ciências humanas traz uma discussão sobre o Segundo Reinado. E é interessante pensar que as discussões trazidas na prova sobre o Segundo Reinado são questões relativas à cultura e à questão das relações de gênero. Você vai encontrar, por exemplo, o envolvimento das mulheres com a cultura da leitura, isso na questão de número 74, discussões acerca da inserção da mulher no processo de ensino-aprendizagem, e aquela discussão se a mulher poderia aprender ou não a disciplina de matemática. Você vai encontrar isso na questão de número 58, tá? E você vai encontrar também, além dessas discussões relativas a gênero, você vai encontrar também uma discussão sobre o Segundo Império baseado no contexto já do final do Império, da crise do Império. Ou seja, aquele movimento liderado, né, pelos caixeiros do Rio de Janeiro, que não estava relacionado à formação de sindicato, tá? Teve muita gente que acabou assim escorregando nessa questão por achar que aquele movimento era um movimento sindical. Lembre-se que sindicato só vai surgir naquele contexto de industrialização do Brasil, ali no início do século XX, tá? Então, em Império não se fala em sindicato, mas falamos que esse movimento acabou fazendo coro a uma série de outros movimentos que contestavam a monarquia, né, e já se somavam àquelas vozes republicanas, abolicionistas, né, que apelavam para essa superação da monarquia em nome de um projeto republicano, né? Então isso você vai encontrar na questão de número 75 da prova rosa. Vargas volta no contexto aqui da prova de ciências humanas
E aí, aquela clássica questão que fala sobre Estado Novo e a importância do aparelhamento do Estado no controle da informação. Você teve na questão de número 90, uma questão que falava sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado ali no contexto da Era Vargas, no propósito de controlar a informação. E aí você tem um Estado que controla a informação, então que impede a liberdade de expressão dos indivíduos, justamente para evitar oposição, para evitar algum tipo de confronto em relação ao Estado que estava se aparelhando ali em torno da autoridade de Getúlio Vargas. Você vai encontrar também algumas questões relacionadas às sociedades pré-colombianas, às suas particularidades culturais. Há uma ênfase, por exemplo, na questão 69, de mostrar a singularidade das descobertas culturais dos povos incas, astecas e maias, né? Isso é bem interessante porque desloca a discussão, né, e, de certa forma, problematiza aquela questão do etnocentrismo, né? Ou seja, de perceber a história simplesmente por um viés europeu, né, de um viés etnocêntrico, né? E vejamos que uma leitura eurocêntrica, etnocêntrica, acaba, de certa forma, desvirtuando, né, a leitura para a valorização da cultura particular de outros povos. E é interessante pensar essas discussões. Eu não posso deixar de terminar de comentar essas questões de história sem antes pensar também que, mais uma vez, discussões sobre o Brasil republicano voltam. E eu penso na Primeira República, na questão de número 71, que foi a questão que mencionava a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, e essa construção ela foi propagada, né, pela República como uma obra que representaria essa integração nacional, esse progresso trazido pela República, mas, em compensação, trouxe um preço muito terrível, que foi o preço da exploração do trabalho. E aí você teria aquela contradição entre uma república que traria o progresso, uma república que traria a novidade, a integração nacional, mas ao mesmo tempo explorava o trabalho e que não, de certa forma, estava sensível às necessidades básicas dos trabalhadores, dos homens comuns, de homens e mulheres que construíram de fato esse Brasil, né? Avançando um pouco para outras disciplinas, você vai ter basicamente ali 16 questões aproximadamente, né, de geografia, e nós listamos ali alguns conteúdos que foram mobilizados, né? Você vai encontrar, por exemplo, questões relacionadas a fenômenos atmosféricos, questões que falavam sobre recursos energéticos, de recursos hídricos. Você vai ter também questões que enfatizavam demais o que a gente poderia chamar de ação antrópica, os impactos dessa ação no meio ambiente, né, e na vida, né, da sociedade em geral. Você tem duas questões que vão falar de maneira bem interessante as relações de poder entre as nações, questões sobre geopolítica. Na questão do número 60 do caderno rosa, você vai ter uma questão que falava sobre a influência norte-americana no mundo, enquanto na questão 61 você vai ver aquela discussão sobre as tensões entre a Rússia e a região da Crimeia, né? Tensões essas que remontam desde o ano 2014. Você vai ter questões de geografia relacionadas com o espaço rural e agricultura familiar, como é o caso da questão número 73, e a valorização da agricultura familiar, né? Então, programas do Estado brasileiro, do governo brasileiro, que estavam dedicados a atender à demanda da agricultura familiar, né? Garantindo com que esses pequenos produtores rurais pudessem ter os seus produtos vendidos de maneira garantida. Você vai encontrar questões relacionadas a blocos econômicos, como é o caso da questão 83, que ia falar sobre o Mercosul. E ainda mais você vai encontrar questões de geografia que dialogavam sobre urbanização, sobre fluxos populacionais, como é o caso da questão 52, que falava desse deslocamento pendular da população, né? Ou seja, que trata do sujeito que mora longe dos centros urbanos, mas precisa todos os dias
viajar até os centros urbanos para poder trabalhar. E você vai encontrar também questões relacionadas à geologia, formações rochosas, e também para quem subestimou, por exemplo, a chamada geografia tradicional, você vai encontrar uma questão que falava sobre cartografia. Né? Ou seja, você tem a questão sobre escalas cartográficas, e aí para quem achava que não ia usar contas matemáticas na prova de ciências humanas, acabou se enganando de novo. Tinha que fazer questões de matemática ali relativas às escalas cartográficas. Quando pulamos para a sociologia, você tem questões muito interessantes, inclusive bastante atuais, como é o caso da discussão sobre desigualdades sociais, principalmente relacionados à chamada desigualdade, a chamada exclusão digital. A questão de número 77 abordou os limites da educação durante a pandemia. Então você vai encontrar, por exemplo, grandes dificuldades em trazer acesso de qualidade do ponto de vista digital, dos meios de comunicação, né, de internet com mais qualidade para a população mais pobre, né, que foi muito afetada pela pandemia e por conta justamente das limitações tecnológicas. Né? E isso remete ao fato de que durante a pandemia o processo de educação não foi igualitário. Né? Outra coisa também interessante pensar é que as questões de sociologia dialogavam sobre desigualdade étnica e de gênero, como você pode encontrar na questão 50 da prova rosa, e questões relacionadas à violência contra a mulher, como é o caso da questão 86. Né? Interessante também porque a prova de sociologia, as questões de sociologia, trouxeram também um debate acerca da religiosidade popular, das expressões culturais dos povos tradicionais, como é o caso da questão 47, do povo que falava sobre o povo Quembeba. Né? Você vai ter, por exemplo, a questão 55, que falava sobre as expressões de religiosidade na cidade do Juazeiro do Norte. E outra coisa para fechar essa compreensão sobre a prova de sociologia, questões relacionadas aos direitos sociais, tá? E o Estado democrático de direito. É importante pensar que durante todo esses comentários que a gente está fazendo nas questões de história, de geografia, de sociologia, é importante ressaltar como foi relevante pensar os conceitos, né, da área de ciências humanas. E isso é um recado que os elaboradores da prova dão aos estudantes. Ou seja, é necessário levar a área de ciências humanas a sério, porque ela é decisiva não somente, né, do ponto de vista da pontuação da área, mas ela é decisiva na compreensão e na criação dos repertórios socioculturais que vão ser decisivos na sua prova de redação. Então, se você não dá atenção à prova de ciências humanas, se você não dá atenção a como estudar as disciplinas de ciências humanas, é bom que se tenha cuidado para que no ano de 2023 não se faça, né, não se cometa os mesmos erros que foram eventualmente cometidos na prova aqui em 2022. Tá? Para fechar essa compreensão, quero pensar aqui as questões relacionadas à filosofia. Identificamos ali aproximadamente 6 questões. Você vai desde a discussão, né, clássica da filosofia, pensando as origens da filosofia, né, e a preocupação dos primeiros filósofos, né, que é a ideia de entender a origem do mundo, a origem das coisas. Né, você vai ter as chamadas cosmogonias, isso na questão 66 da prova rosa você vai encontrar. Você vai ter aqui também questões relacionadas ao surgimento da filosofia, isso na questão 89, e a relação do nascimento da filosofia com a consolidação da polis, ou seja, o sujeito que precisa exercer a cidadania, precisa exercer as capacidades de discussão, de debate, ou seja, era necessário criar mecanismos de racionalidade para exercer a cidadania, e aí a filosofia vai nascer ali como mais uma forma de conhecimento. Você vai ter também aqui algumas questões relacionadas à filosofia do período helenístico, como é o caso das discussões sobre estoicismo, na questão 68, e algumas questões filosóficas mais contemporâneas,
como é o caso da questão de número 80, que falava sobre a filosofia da percepção, e aí a importância da arte, a importância do olhar, a importância da representação visual para a compreensão e conhecimento do mundo. Então se percebe a importância desses atos, dessas expressões para conhecer. Então, para além das discussões teóricas, para além dos textos escritos, as imagens, a arte, ela é também essencial para a produção de conhecimento. E aí a prova de Ciências Humanas aborda o tema teorias do conhecimento a partir dessa filosofia da percepção. Outra coisa interessante também pensar nas questões de filosofia é a importância de desenvolver uma sociedade democrática a partir do fundamento do diálogo, da linguagem. Então, você tem a questão número 63, que era uma questão de Hannah Arendt, falava sobre as considerações dela sobre a sociedade democrática, ou seja, uma democracia ela só se consolida em torno dessa capacidade de linguagem. E interessante porque a Hannah Arendt fala dessa questão da linguagem como ponto de sociabilidade. Se o ser humano é um animal político, é um sujeito político, então ele é capaz de interagir com as pessoas, a linguagem é fundamental para manter as relações de sociabilidade. E óbvio que isso vai descambar para um ambiente democrático, para o exercício do dever e do poder político. É interessante também, aí eu fecho essa discussão pensando que a prova de Ciências Humanas também trouxe a discussão, e eu penso aqui do ponto de vista da filosofia contemporânea, o pensamento de Michel Foucault. Você tem ali uma referência à obra Vigiar e Punir, e a ênfase do pensamento Foucaultiano é pensar como as diversas instituições e as micro-relações de poder são fundamentais para manter a disciplinarização dos corpos, a disciplinarização das pessoas. E aí percebe, por exemplo, como as instituições de poder, as instituições de saber são fundamentais para manter os corpos e as mentes das pessoas cativas a um regime de disciplinarização. E aí é interessante a gente fechar esse comentário pensando nessa questão. Bom, espero que você tenha achado interessante esse nosso comentário. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o nosso gabarito sugerido, pensar aqui cada questão em relação à disciplina e aos objetos de conhecimento, tá? Então não deixa de verificar aqui na descrição o que é que a gente preparou também para você. E mais uma vez lembro, se inscreva no canal, ative as notificações e espero que você tenha aproveitado esses comentários para abrir um pouco mais o leque de compreensão sobre o que é a prova de Ciências Humanas do Enem e o que ela propõe que a gente faça, para que a gente possa se preparar mais ainda. No caso, você que está no terceiro ano e fez uma boa prova de Ciências Humanas, você tem aí a chance de arrasar não somente na prova de Humanas, como também na prova de Redação, como a gente falou. Caso você aqui está na condição de um treineiro, você está no primeiro ano, está no segundo ano, então é o momento da gente poder reorganizar as ideias e fazer com que a gente consiga estudar a área de Ciências Humanas com mais objetividade, observando com atenção os conceitos que são fundamentais para o desenrolar dessa prova de Ciências Humanas, tá? Eu vejo você então na próxima. Possa ser que a gente produza mais e mais vídeos sempre que houver tempo e tivermos aqui temas relevantes para tratar com cada um de vocês, tá? Então, divulgue esse trabalho e a gente se encontra em outro momento aqui no seu canal Diálogos da História. Tchau, tchau, pessoal.